Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal e no vídeo de hoje eu quero bater um papo com você sobre o Rafinha, o Romário e o fiasco da seleção brasileira que perdeu de 4-1 para a Argentina e o que isso tem a ver com o seu mercado no digital e o que você pode tirar de lição desse episódio que a gente assistiu. Bom, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal. Deixa o teu like e o teu comentário para que a gente possa bater um papo, trocar ideia e ajuda demais o nosso trabalho aqui, tá bom? Bom, para quem não está sabendo, o Rafinha é o principal jogador da seleção brasileira atualmente, na ausência do Neymar. Ele foi convidado pelo Romário para dar uma entrevista no canal dele, que é chamado Romário TV, e o Romário pergunta para o Rafinha enfaticamente: Rafinha, e a seleção argentina, como é que vai ser o jogo? Vai ser pau em cima da Argentina, vai quebrar os caras? E o Rafinha falou, vou quebrar os caras. E ele perguntou, vai fazer um gol? Ele falou, vou fazer um gol ainda também. Então não tem conversa, é porrada, e se precisar até fora de campo. Então a declaração forte do Rafinha. Um recorte aqui, Romário tá de parabéns pela entrevista, porque ele fez a pergunta certa na hora certa, conduziu o entrevistado para o canto que ele queria, para colocar o cara numa berlinda ali, mas uma berlinda saudável, e conseguiu que organicamente todos os veículos de mídia, inclusive veículos argentinos, comentassem sobre essa entrevista que o Rafinha havia dado para o Romário, o que fez com que o Romário ganhasse um público orgânico absurdo dentro do canal dele, que é onde está a entrevista, ou que pelo menos, no mínimo, as pessoas vissem o recorte onde o Rafinha fala essas coisas, mas sabendo que era na Romário TV. Olha aí o nível que o Romário colocou o canal dele de forma orgânica, só sendo estratégico para atrair cada vez mais público. Então, o Romário foi extremamente cirúrgico, extremamente estratégico naquilo que ele fez. E com isso, sem dúvidas, a Romário TV deve ter tido um pico de audiência muito absurdo. E nesse pico de audiência, muita gente já deve ter ficado dentro do canal, se inscrevido, enfim, acompanhado mais o trabalho que o Romário vem fazendo na Romário TV, justamente porque o Romário soube usar o jogo de perguntas ali e soube tirar o melhor do convidado que estava ali com ele. Então, aqui a gente já tem a primeira grande lição. Quais estratégias ou quais, se você tem um podcast, por exemplo, qual pergunta você pode fazer para render mais aquela entrevista ali com o seu convidado? Só que render uma polêmica que seja saudável. Porque em nenhum momento o Rafinha foi coagido a dizer aquilo. Ele falou porque ele quis, ele tem que assumir as consequências do que ele falou. Mas o Romário soube fazer a pergunta certa. Porque o Romário podia ter deixado para lá. Podia ter deixado a pergunta mais aberta também, que daria a chance do Rafinha fazer uma resposta mais genérica e não um posicionamento propriamente dito. Então, essa habilidade foi muito... Essa perspicácia do Romário foi genial, assim. Então, é o primeiro ponto para a gente aprender. Já o Rafinha, o que aconteceu? Deu muito errado para ele, tá sofrendo um hate absurdo. Por quê? Porque ele prometeu uma coisa, mas chegando lá no jogo, não foi o que aconteceu. O Brasil perdeu de 4-1, uma derrota vexatória do Brasil, até pela postura do time em campo. Então, o Rafinha elevou muito o nível de expectativa para aquela partida. As pessoas foram acompanhar, também curiosos para saber o que ia acontecer no jogo. Chegando lá, não viram nada daquilo que ele prometeu na entrevista. E aí que mora o problema. É que quando eu prometo algo, eu obrigatoriamente tenho que atender a expectativa daquelas pessoas. E no digital é exatamente isso. Eu tenho que saber como usar as emoções, como usar a oratória, como usar os elementos que eu tenho ao meu favor para conduzir pessoas para algum canto. E nesse canto que as pessoas estão chegando, elas precisam ter as expectativas atendidas, porque senão vai dar errado o meu negócio. Se eu não atender a expectativa do meu público, vai dar errado esse negócio em algum momento. Então é exatamente isso que está acontecendo. Então o Rafinha está sofrendo hate nesse momento muito alto, as pessoas fazendo várias brincadeiras, várias piadas, tirando chacota, enfim, não levando a sério, o que é natural. Mas isso também vai passar rapidamente. Por quê? Porque isso é um assunto de hoje. Amanhã, depois de amanhã, o tema já vai ser outro
já vai ser página virada, vida que segue, as pessoas não vão mais nem acompanhar com tanto afinco assim o futebol, a seleção brasileira, enfim, uma série de coisas, porque são temas passageiros. Então o hate vem forte e rápido, mas ele acaba rápido também, justamente porque é um tema sazonal que está passando ali na sua frente. Mas o que eu quero dizer é, o Rafinha tá de parabéns por um lado, por ter se posicionado. Muita gente hoje tem muito medo de se posicionar, tem muito medo de falar as coisas, de prometer as coisas. Por quê? Porque falta personalidade. E aqui entra um ponto-chave da nossa conversa, personalidade. O Rafinha teve personalidade de afirmar que ia descer a porrada, que ia fazer gol, que ia fazer uma série de outras coisas. E isso faz com que as pessoas olhem e criem esperança que ele vai de fato fazer aquilo. E tendo esperança, elas vão tentar acompanhar. Porque imagina se o Rafinha de fato marca o gol da vitória, desce a porrada e o Brasil sai ali com a vitória em mãos. Era praticamente ex-campeonato garantido, não era não, diretor? Meu amigo, a gente ia ter ganhado da atual campeã da Copa do Mundo, com o time mais forte, sem o principal jogador que é o Neymar, e o cara meteu o gol e ainda meteu a porrada, era o Hexa ia vir. Então o nível de expectativa das pessoas ia ainda mais para cima, porque foi atendida a expectativa. Mas como não foi, o nível de frustração é proporcional também. Então, é a ideia do risco, né? Quanto maior o risco de dar errado é muito alto, mas o risco da glória também é muito alto. Então faz parte. Mas só o simples fato dele se posicionar já diz muita coisa que é importante para nós. Muitas vezes aparecem temas ali espinhosos, temas nebulosos ali na área que a gente está comunicando dentro da rede social, que a gente pensa, rapaz, eu falo, eu não falo, eu dou um posicionamento, eu não dou. E a grande dica que eu dou é se posicione. Porque quando você se posiciona, você marca um lado. E isso pode ser muito bom para você marcar um lado se você usar isso da forma correta. Se você não titubear, se você de fato estiver decidido naquele seu posicionamento, que de fato aquilo está alinhado com o que você acredita e que você vai defender com afinco ali aquela verdade, você deve se posicionar. Por quê? Porque isso vai fazer justamente o efeito que fez lá com a Rafinha. As pessoas vão criar expectativas, as pessoas vão dar um voto de confiança, vão criar esperança em você. Mas aí cabe a você a atender essas expectativas dessas pessoas, a não decepcioná-las. Por isso que a gente tem que ter um certo zelo com nossa audiência. E tem que ter também um certo nível de transparência, de falar, gente, isso é o que eu acredito. Se você não compactua com o que eu acredito, não tem nenhum problema. Você pode deixar de acompanhar meu trabalho, porque eu não quero todos os seguidores do mundo. Eu quero seguidores que acreditam naquilo que eu faço, da forma como eu faço, que são alinhados com meus valores. Mas como que as pessoas vão saber se são alinhadas com meus valores? Se eu me posicionar, se eu falar quais são os meus valores, se eu falar abertamente aquilo que eu defendo e aquilo que eu repudio, mas de maneira muito inteligente, sem ser ofensivo, mas ser simplesmente um cara que marca o território. Então, fazer isso é extremamente necessário na rede social. Mas o que eu mais vejo são pessoas querendo agradar a gregos e troianos e vão acabar sendo mortos pelos gregos e sendo mortos pelos troianos. Vão acabar não tendo nada. Enquanto se você se preocupa em agradar só os gregos vão lhe defender quando precisar. Da mesma forma, se você agradar só os troianos vão lhe defender quando você precisar. Então você marca um ponto ali estratégico de defesa, de defesa de valores, e esse ponto estratégico você não vai negociar. Falar, gente, essa é a minha linha de pensamento, é dessa forma que eu trabalho, é dessa forma que eu acredito. Se faz sentido para você, fique comigo os bons. Se não faz, paciência, larga a mão, abre mão, cai fora, entendeu? E tá tudo bem, pô. Esse é o ponto, é que você perder certos seguidores por uma opinião sua, por algo que você defende, por algo que você acredita, não tem nenhum problema. Por quê? Porque os que ficaram vão ser ainda mais fiéis a você. Porque eles ficam com a sensação de que eles lhe conhecem de fato. E eles ficam com a sensação de ter esperança naquilo que você está prometendo ali para eles, que você está querendo entregar ali para eles.
E é isso que importa, porque se você atender a expectativa dessa galera, essa galera não vai lhe deixar para trás, vai ficar sempre com você de forma recorrente. E isso é o mais saudável, porque se a gente tem um cliente que ele está com a gente de forma recorrente e acreditando, estando alinhado com nossos valores, a gente está perto de quem? Do nosso cliente ideal. Então, o que faltou para o Rafinha foi só atender essa expectativa. E eu não acho que essa expectativa seria atendida só com a vitória. Porque se o Brasil ganha de 1-0 com futebol meia boca, o Rafinha ia sofrer hate do mesmo jeito. Óbvio que numa proporção menor, mas ele ia sofrer por não ter entregue aquilo que ele prometeu. Ele prometeu raça, porrada, gol, isso tudo. Então ele tinha que ter entrado com faca na caveira, entendeu? Buscando a bola, brigando, porque aí as pessoas iam ver, poxa, ele se esforçou. Não dependia somente dele. Então as pessoas ainda têm esse senso de justiça muito apurado. Então o erro do Rafinha foi não entregar o que ele prometeu. Não foi falar aquilo lá no podcast, porque eu acho que tem que falar. E eu acho que falta hoje pessoas que tenham culhões de falar as coisas e afirmar as coisas sem titubear, mas que também tenham culhões de honrar o que foi falado em outro momento. Beleza? Então era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Tamo junto e até a próxima.